Hoje, a Santa Mãe Igreja celebra a festa de dois homens de envergadura na história da Igreja: São Timóteo, São Tito. Dois homens que colaboraram em primeiro grau com os apóstolos. E segundo a tradição, estavam inseridos no grupo dos 72 discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Estavam ali inseridos naquele grupo de 72 que ajudavam, que anunciavam, que proclamavam o Evangelho de Deus, que conviveram com o Senhor, que aprenderam a estar com o Senhor. Observem que no início da igreja, na igreja enquanto germe, nascendo, a grande função, missão dos apóstolos era permanecer com nosso Senhor, para ali aprenderem, para ali se preencherem dele, para ali terem o discernimento necessário, para ali viverem em comunhão com ele, para depois irem para a missão. Primeiro estar com ele. É esse caminho que nós precisamos fazer. Este é o caminho que nós precisamos trilhar, voltando à origem da igreja. Primeiro estarmos com ele, para depois trabalharmos para ele. Porque se nós primeiro formos trabalhar, sem antes estarmos com ele, qualquer coisa que se nos apresentam causa uma desmotivação, uma estranheza no coração. Qualquer barreira, qualquer dificuldade é motivo de desistir, de desanimar. Mas quando nós estamos com o Senhor, dele nos abastecemos e fazemos uma experiência tão maravilhosa com ele, nós somos incapazes de desistirmos de trabalhar pelo reino por qualquer crítica ou qualquer cara feia ou qualquer dificuldade que se apresente a nós. Porque nós temos consciência de quem nós servimos, porque nós temos consciência de quem nós amamos, porque nós temos consciência de quem verdadeiramente é o tudo das nossas vidas. Permanecer com o Senhor. E o permanecer com o Senhor passa obrigatoriamente pela minha vida de oração, pelo tempo que eu gasto com nosso Senhor, pelo tempo que eu permaneço com Ele. Isso se manifesta na minha capacidade de amar a Deus. E é aqui um grande imbróglio que nós temos hoje em dia. Porque as pessoas dizem que amam a Deus, mas o amor por Deus se manifesta através da minha vida de oração. Se eu muito rezo, eu muito amo. Se eu pouco rezo, eu pouco amo. E se eu não rezo, eu não amo. Quem diz que ama a nosso Senhor, quem diz que ama a Deus, mas não leva a sério a sua vida de oração, é um mentiroso. Porque é a oração
que vai dar tônica da nossa vida cristã, da nossa espiritualidade cristã. Vejam quantas pessoas nós temos engajadas na igreja, mas quão poucas pessoas verdadeiramente rezam, têm pique de oração, têm compromisso na oração. Por quê? Porque orar, rezar, custa. Eu não sei se vocês sabem, mas rezar dá até fome. Quando nós estamos no seminário, nós fazemos retiros, pelo menos no seminário que eu estudei, nós fazíamos retiro de 8 dias em silêncio. 8 dias que a gente não tinha contato com o mundo, que a gente não podia conversar com o outro dentro da casa, comíamos em silêncio, todo mundo em silêncio. O primeiro dia, o segundo dia era até tranquilo, mas a partir do terceiro dia, dava fome, dava sono, dava cansaço. E aí, um dia, conversando com meu diretor espiritual, aí ele me dizia assim: meu filho, rezar dá muita fome. Veja, aí começou a dar o exemplo de vários santos. E de verdade, até fome dá para quem reza bem. Cansa a mente. Oração custa. É por isso que tão poucas pessoas aprenderam a rezar. Muitas vezes, a oração fica no âmbito da repetição das palavras. Muito me alegro quando eu vejo um irmão leigo da nossa paróquia que aprendeu a chegar cedo na igreja, que aprendeu a sentar no banco, que aprendeu a fechar os olhos, a esquecer um pouquinho o mundo, que aprendeu muitas vezes ficar sentado aí, sem muito o que dizer, só olhando para ele, sendo olhado por ele, e Deus ali transformando, burilando, mexendo o coração. É preciso rezar para que a gente possa trabalhar sem desanimar. Ontem, na reunião do conselho, eu dizia assim: é preciso que nós tenhamos esperança. Esperança no povo, esperança no crescimento do reino, esperança na disponibilidade das pessoas de fazer o reino acontecer. Por quê? Porque nós sabemos que a messe é grande e os operários são poucos. Minha gente, isso aqui não é uma realidade de hoje, não. Já foi falado por ele há 2000 anos atrás. Olha aqui, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. São poucos que têm essa virtude da religião, de trabalhar por Deus incansavelmente, de oferecer sacrifícios a Deus, de ter disponibilidade para assumir alguma coisa na comunidade e dizer assim: Senhor, esta aqui é a prova do meu amor, eu externo o meu amor aqui trabalhando, lutando pela construção do teu reino, rezando pela construção do teu reino. Porque, minha gente, não é só trabalhar, mas é rezar também. Vejam que o próprio Senhor aqui nos pede: por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. O nosso bispo,
ele vem pedindo nas paróquias para rezar, para que se aumente as vocações. Mas aqui os trabalhadores, os operários, não são só os padres não, viu? Aqui é a gente pedir a Deus também que faça suscitar no coração dos homens o desejo de trabalhar pela construção do reino de Deus. Todos os homens, todos os batizados. E é uma das coisas que nós temos que pedir a Deus aqui em nossa paróquia. Começar a pedir ao Senhor para que os leigos assumam o compromisso batismal na construção do reino de Deus. Temos que pedir, temos que implorar para que surjam líderes na nossa paróquia, para que Deus dê o dom da liderança aos coordenadores das pastorais, dos movimentos, para que o Senhor suscite a responsabilidade no coração dos fiéis, para que cada um, fazendo a sua parte, a fé ela vá se enraizando, a fé ela vá se solidificando, a fé ela vá de verdade acontecendo. É preciso que nós rezemos, peçamos a Deus mais jovens, comprometidos com o Evangelho, que queiram ser sacerdotes, mas também é preciso que nós rezemos pedindo a Deus que inflame o coração dos batizados para assumirem a causa do reino de Deus e fazerem o reino de Deus de verdade acontecer. Vejam, meus irmãos, que é o próprio Senhor aqui que nos pede, para que nós possamos pedir. Uma vez, eu lembro que eu escutei, não sei se foi uma palestra, não sei se foi uma formação, eu não recordo agora, mas o pregador, lembro do jeito dele, dizia assim: mas o Senhor gosta que a gente peça, Ele manda a gente pedir a Ele aquilo que Ele pode resolver, mas somos nós que devemos pedir. E por que somos nós que devemos pedir? Porque somos nós que com o Seu Espírito Santo, que com a Sua graça, construímos o reino de Deus. E ao pedir a Deus, fiéis, comprometidos, trabalhadores para a messe, nós pedimos ao Senhor assim: nos salve, continue nos salvando, nos ilumine, para que nós possamos crescer na fé e um dia chegar ao céu. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, vamos, pois, pedir ao Senhor o bom Deus, para que em nossa paróquia, nas nossas comunidades todas, de um modo todo particular, de um modo especialíssimo, pedirmos a Deus para que suscite leigos comprometidos aqui na comunidade da Matriz, nesta comunidade que é mãe de tantas outras, onde daqui saem os nortes, as orientações todas, o elan, o afã da paróquia saem daqui. E nós temos que pedir a Deus para que essa igreja mãe aqui desta paróquia tenha essa vocação de cuidar das outras comunidades todas, para que a fé ela saia daqui e ela possa irradiar a paróquia como um todo. Peçamos ao Senhor o bom Deus que nos ajude, que nos ilumine, que nos proteja, que nos dê de verdade esse discernimento necessário
para assumirmos a causa do reino, para querermos ser de Deus e para verdadeiramente sermos totalmente dele. Vamos ficar de pé e vamos juntos